permanecer vivo. Eu passei essa mensagem para o pastor Fernando e ele não viu tudo aquilo que eu queria falar, eu passei uma ideia, ainda estava no esboço lá. Ele mandou uma mensagem de volta, dizendo, boa mensagem. E responda a pergunta, o que Deus quis dizer para Moisés quando ele diz isso? Ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. Deus estava dizendo para Moisés. Bem, no contexto, eu falei, toda a interpretação bíblica, graças a Deus que eu fui enviado de novo para a escola para relembrar de algumas coisas, que a gente vai ficando com Deus há algum tempo, a gente começa a falar besteira. A gente acha que sabe muito, mas há uma interpretação bíblica que você não pode fugir dela. E toda interpretação bíblica, primeiro você tem que ver o que o texto está dizendo para o contexto daqueles dias. E naquele contexto, naquele momento que Deus falava essas palavras para Moisés e que mais tarde foram colocadas num livro, a ideia era que Deus era um Deus muito acima de qualquer ser existente. A ideia era que Deus é um Deus absoluto, supremo, sabe, grandioso, maior do que qualquer Deus criado por homens. Essa é a revelação de Deus dada ao povo israelita. De um Deus absoluto, de um Deus tremendo, de um Deus sobrenatural, de um Deus maravilhoso. E essa ideia de um Deus grande desse jeito, desse porte, é um Deus que, se alguém fosse transportado ou permitido lhe fosse ver a este Deus, essa pessoa não ia suportar. Por quê? Porque era um Deus grande. Sabe essa ideia de um Deus grande que com o tempo a gente vai perdendo? Com o tempo a gente vai esquecendo? Com o tempo a gente... Entenda o que eu estou falando, irmãos, e eu vou entrar nisso. Jesus nos trouxe uma coisa maravilhosa, eu quero que você aprecie o que Jesus fez. Mas Deus continua sendo Deus e faz tudo o que lhe apraz. Tem gente que fala com Deus como se Deus fosse um empregado dele, como se Deus fosse alguém que tivesse que fazer o que ele manda. Irmãos, Deus é Deus e está acima de todos os homens, de todos os povos. Moisés sabia disso, Deus estava ali. E a presença de Deus era algo que consumia, algo que qualquer um que atrevesse a estar ali, por a ideia que o povo tinha então de Deus, quando Moisés trouxe a tenda do encontro, o povo temia, as pessoas temiam a presença de Deus. O texto fala dessa antropomorfia que a gente vê claramente que é dar a Deus partes humanas para que pudesse descrever esse Deus. Então Moisés fala assim, deixa eu ver a tua glória, a gente vai ver aqui na frente, preste atenção, verso 21. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu a colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Claramente você vê o antropomorfismo do texto. Você vê essa linguagem dada, Deus como um ser como eu, que tem corpo, que tem face, que tem mão, que tem costas. Mas a ideia do contexto, como eu estava falando para vocês, irmãos, além da grandeza, do poder, da majestade de Deus, além desse sublime Deus que jamais alguém pode chegar perto, a revelação desse Deus para mim, por mais que eu tenha dele, era o que eles tinham, é ainda limitada, porque face falava de quem a pessoa é. Uma pessoa sem face é uma pessoa sem identidade. Uma pessoa que, por isso que há muitos, alguém disse, quem disse? Estão falando, quem falou? Se não põe a cara para bater, não é ninguém. Não tem identidade, não tem a personificação da pessoa.
Então, quando Deus diz, a minha face você não vai ver, é porque eu ainda não tenho me personificado naquilo que eu sou para vocês. Há partes da minha glória que você vai ver, Moisés. Por isso essa descrição, essa definição de costas, a mão, a razão que eu li quando eu estava lendo o texto, já vi gente falar, a rocha era Cristo. Ninguém riu. Estou sério, vocês estão tão assim, assustados. Forçar o texto, é uma coisa que o texto não está dizendo. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus era a rocha, que a água saiu e Jesus é a rocha. Também eu entendo esse tipo de colocação. Rocha é Cristo e com Cristo nós podemos ver parte da glória de Deus. Irmãos, a interpretação desse texto é eu li tanta coisa. Eu estou me moendo desde segunda-feira para tentar passar para vocês a ideia da glória de Deus. Mas o que eu quero que vocês fiquem aqui é que, naquele momento, naquela hora, Moisés não podia, porque o plano de Deus ainda não havia se completado, ver a glória de Deus, na sua plenitude, na sua essência. Vá comigo rapidamente para João. Estou fazendo um estudo em João, uma aula muito boa que eu estou pegando, Evangelho de João. E João é esses personagens, deixa a sua Bíblia aí, se você ainda pode. Capítulo 33, que a gente vai voltar. O tempo está voando, eu tenho que correr. João capítulo 1. Nós temos a narrativa desse Deus sublime, desse Deus majestoso, desse Deus grandioso, desse Deus criador de todas as coisas. E fazendo carne e habitando entre nós. Verso 18 do capítulo 1 de João. Olha o que o texto diz. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés viu a Deus? Gente, vamos lá. Moisés viu a Deus? Em parte, mas não na sua plenitude. Deus permitiu ele ver. Eu vou passar, você vai ver as minhas costas, você vai ver parte da minha glória. Ninguém jamais viu a Deus. Period. Daqui para trás, ninguém. Mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou